Partida. Parte 2. A maior cabana da aldeia, a que normalmente servia como local de reunião, não tinha muita utilidade em circunstâncias normais. Afinal, o chefe detinha autoridade absoluta dentro da aldeia, de modo que dificilmente havia necessidade de realizar reuniões. Assim, era um ponto de encontro apenas no nome. No entanto, uma energia bizarra inundou a cabana hoje. Atualmente estava cheio de muitos lizardmen, e o interior originalmente espaçoso era agora muito apertado. Além dos guerreiros lizardmen, os sacerdotes, caçadores, anciãos e os viajantes a Ryuzu estavam presentes. Todos sentaram-se de pernas cruzadas no chão, olhando para Shazuryu. Como chefe da tribo, Shazuryu anunciou o início da reunião e, em seguida, a chefe dos sacerdotes falou primeiro. Era uma lizardman fêmea de idade avançada, seu corpo estava pintado com marcas brancas de aparência sinistra. Aparentemente, tinham algum tipo de significado, mas Zaryuzu não sabia qual era. Todos se lembram das nuvens que cobriram o céu? Aquilo foi magia. Eu sei de duas magias que podem controlar o tempo. A primeira é controlar o clima, uma magia do 6º nível. Mas não pode ser isso, porque o Magic Caster que puder usar tal magia seria uma figura lendária. A outra é uma magia do 4º nível, controlar nuvens. Apenas um poderoso Magic Caster seria capaz de usar, e apenas um tolo se oporia a tal pessoa. Os sacerdotes pintados de forma semelhante assentiram em aprovação de onde estavam, ladeados atrás da suma sacerdotisa. Zaryuzu compreendeu o quão poderoso era, mas muitos outros não conseguiam entender, mesmo depois de ser dito que era magia de 4º nível. A sala logo se encheu de murmúrios intrigados. A suma sacerdotisa parecia desconcertada, sem saber como explicar a situação para eles. Então, ela apontou para um dos lizardmen. Tal lizardman tinha uma expressão perplexa no rosto também, e apontou para si mesma. É você mesmo. Você acha que poderia me vencer em uma briga? O lizardman indicado apressadamente negou com a cabeça. Ele poderia ser capaz de vencer se a luta fosse limitada a armas, mas se o uso de magia também fosse permitido, então suas chances de vitória eram pequenas. Não, pequenas não faziam jus. Um mero guerreiro como ele não teria chance alguma. Mesmo assim, alguém como eu só pode usar a magia do 2º nível na melhor das hipóteses. Está dizendo que quem fez aquilo é 2 vezes mais forte que a senhora, suma sacerdotisa? A suma sacerdotisa não sabia quem havia feito essa pergunta, mas ela suspirou e balançou a cabeça ao ouvi-la. Não é apenas ser 2 vezes mais forte. Qualquer um que possa usar magias de 4º nível pode matar nosso chefe facilmente. Ela ficou em silêncio, depois completou sua declaração com: bem, não é um fato, mas é muito provável. Agora que eles sabiam como eram poderosas as magias de 4º nível, o interior da sala de reuniões ficou em silêncio. Então, Shazuryu falou novamente. Então, o que está tentando dizer, suma sacerdotisa, é que acho que seria melhor fugir. Não temos chance, não importa o quanto lutemos. Que bobajada é essa? Um imponente lizardman ficou de pé com um grunhido grave. Era facilmente do tamanho de Shazuryu, ele era o guerreiro principal da tribo. Está insinuando que a gente deve fugir sem lutar? Vamos fugir só por conta de uma ameaça? Você é retardado por acaso? Eu estou dizendo que no momento em que lutarmos, será tarde demais. A suma sacerdotisa também se levantou, seus olhos raivosos se encontraram com os do chefe guerreiro. Ambos começaram a rosnar em tons baixos cheios de perigo. Assim que as palavras perigo iminente passaram pela mente de todos, uma voz calma falou. Vocês dois, se controlem. O chefe guerreiro e a suma sacerdotisa piscaram, como se tivessem sido atingidos por um raio de tristeza. Então, eles se viraram para olhar para Shazuryu. Eles se desculparam e sentaram-se. Chefe dos caçadores, me diga o que pensa. Eu entendo as opiniões do chefe guerreiro e da suma sacerdotisa e concordo com as opiniões deles. A pergunta de Shazuryu foi respondida por um lizardman magro. Dito isto, chamá-lo de magro fazia-lhe um desserviço. Sua constituição era mais para um corpo definido do que musculoso. Bem, ainda temos algum tempo, não seria melhor ficar de olho no que acontece nas redondezas?
Disseram que vão enviar um exército, então faz sentido que acampem aqui perto. Manter um exército requer mão de obra, então por que não decidimos as coisas depois de dar uma olhada neles? Não faz sentido discutir enquanto não sabemos nada. Murmúrios podiam ser ouvidos ao fundo. Anciões. Essa não é uma decisão que cabe a mim. O que todos falaram tem méritos e deméritos. Chefe, a decisão está em suas mãos. Os olhos de Chazuryu moveram e encontraram Zaryuzu. Seu olhar parecia transmitir um aceno de aprovação. Assim, com a sensação de ter sido gentilmente empurrado no meio de algo, e talvez algo perigoso, Zaryuzu ergueu a mão para compartilhar sua opinião. Chefe, eu gostaria de dizer alguma coisa. A atenção de todos os Lizardmen convergiu para Zaryuzu. Todos pareciam apreensivos. Claro, alguns desses olhos estavam cheios de raiva. Do lado de um dos anciãos veio a repreensão. Como ousa se dirigir a nós, viajante? Já deveria estar mais que satisfeito por termos te deixado entrar aqui. Agora sente-se e... Houve um baque alto de uma cauda que bateu com força no chão. Isso cortou as palavras do ancião ao meio como uma lâmina afiada. Cale-se. Havia um tom ameaçador na voz de Chazuryu. Foi atada ao rosnar grave que qualquer Lizardman fazia quando estava com raiva. Ninguém ousaria interrompê-lo quando ele estava assim, e a tensão na cabana se elevou como a maré. O calor presente no ar congelou como algo sólido. Nesse momento, um dos anciãos falou. Contudo, ele não havia percebido que havia muitos olhares reprovadores dirigidos a ele, incitando-o a não causar mais problemas. Mas, chefe, o senhor não pode dar um tratamento especial a ele mesmo que seja seu irmão. Os viajantes são. Eu já não te disse para calar a boca? Todos vocês foram convidados porque cada um tem ideias e opiniões relevantes para o tema. Que mal há em perguntar a um viajante sua opinião? Mas os viajantes são. Em minha posição de chefe, eu já declarei que não há problema. Ou pretende desafiar as minhas ordens? Chazuryu dirigiu seu olhar do ancião, agora em silêncio, para os outros líderes tribais. Suma sacerdotisa, chefe guerreiro, chefe dos caçadores, vocês também acham que não faz sentido ouvi-lo? Há valor nas palavras de Zaryuzu. O chefe guerreiro respondeu antes de qualquer outra pessoa e continuou. Nenhum guerreiro rejeitaria a opinião de quem brande a Frostpain. Concordo. As palavras dele têm valor. O chefe dos caçadores disse em um tom casual. Por último, a suma sacerdotisa, que simplesmente encolheu os ombros e respondeu. É claro que devemos ouvi-lo. Apenas tolos ignorariam o conselho de um indivíduo experiente. O conselho de anciãos franziu a testa ao receber escárnio dos líderes. Chazuryu acenou com a cabeça para as respostas dos três, depois ergueu o queixo para indicar que Zaryuzu deveria falar. Enquanto ainda estava sentado, Zaryuzu disse. Se eu fosse escolher entre fugir ou lutar, escolheria o último. Por qual motivo? Porque é a única opção real que temos. Em uma situação normal ele teria que explicar suas razões para dizer isso se o chefe pedisse, mas Zaryuzu não deu mais detalhes. Sua atitude parecia dizer, sem mais, é aí mesmo que ouviu. Chazuryu segurou seu queixo com a mão, e ele parecia estar mergulhado em pensamentos. Não me diga que você também percebeu. Anija. Enquanto Zaryuzu lutava para evitar que seus pensamentos aparecessem em seu rosto, a suma sacerdotisa falou, com uma expressão desconcertada no rosto. Se for o caso, podemos vencer? Claro! O chefe guerreiro gritou com uma intensidade que poderia evaporar o desconforto no ar, mas a suma sacerdotisa simplesmente estreitou os olhos. Zaryuzu respondeu em seu nome, negando as palavras do chefe guerreiro. Não se precipite, dada a nossa situação atual, nossas chances de vitória são muito baixas. Então por que disse aquilo agora? Chefe guerreiro, o inimigo já deve estar de olho em nós há algum tempo, eles sabem a nossa força de luta. Se não fosse assim, acha que viriam zombar da nossa cara daquele jeito? Sendo assim, apenas a nossa força de luta não vai dar conta, perderemos. Então o que devemos fazer? Quando esse pensamento passou pela mente de todos, Zaryuzu ocultou suas verdadeiras intenções e tomou a iniciativa. Isso significa que teremos que desafiar suas expectativas. Todos ainda se lembram daquela guerra do passado?
É claro que sim, alguém respondeu. Ninguém aqui era estúpido o suficiente para ter esquecido o incidente de vários anos atrás. Ou melhor, todos se lembrariam disso, não importando o quão estúpidos fossem. 7 tribos haviam ocupado esse pântano no passado. Foram as tribos Garra Verde, Presa Pequena, Cauda Navalha, Dente de Dragão, Mancha Amarela, Borda Afiada e Olhos Vermelhos. No entanto, apenas 5 dessas tribos existiam hoje em dia. Isso porque houve uma guerra que tirou muitas vidas e destruiu 2 tribos. A causa dessa guerra foi a incapacidade de capturar peixes suficientes para alimentar seu povo. Eventualmente, os caçadores foram forçados a deixar seu território e pescar fora. Todas as tribos haviam feito isso. Em pouco tempo, os caçadores de cada tribo se encontraram em pontos de pesca um do outro. Uma vez que esse assunto dizia respeito ao suprimento de comida de suas respectivas tribos, eles não podiam recuar. Em pouco tempo, os argumentos se transformaram em violência, e essa violência ceifou vidas. Depois disso, os guerreiros de cada tribo começaram a viajar com seus caçadores para apoiá-los, e assim as batalhas sobre a comida estouraram. A guerra se arrastou em 5 das 7 tribos, com as tribos Garra Verde, Pequena Presa e Cauda Navalha de um lado contra as tribos Mancha Amarela e Borda Afiada. Tornou-se um estado de guerra total que não envolvia apenas seus guerreiros, mas até mesmo os machos comuns e as fêmeas Lizardman. Depois de repetidas batalhas, a aliança contendo a Garra Verde foi vitoriosa, já as outras 2 tribos ficaram tão desgastadas que não puderam mais se manter e foram dissolvidas. No entanto, os Lizardmen sem tribos foram absorvidos pela Presa de Dragão, que não havia participado da luta. A ironia foi que a falta de comida que levara à guerra foi resolvida pela diminuição da população de Lizardmen no pântano, porque todos que sobreviveram agora tinham peixes suficientes para viver. O que aquela guerra tem a ver com a nossa situação? Pense no que o nosso inimigo disse. Ele mencionou que esta aldeia era a segunda. Isso não implica que eles enviaram mensageiros para outras aldeias. Murmúrios de compreensão vieram do grupo quando perceberam o que Zaryuzu queria dizer. Em outras palavras, você quer reformar a aliança? Nem pensar. Ele tem razão. Devemos renovar nossa aliança. Assim como na guerra do passado. E isso vai nos garantir a vitória? Os sussurros dos Lizardmen reunidos ficaram cada vez mais altos. Todos dentro da cabana falaram sobre a plausibilidade da sugestão de Zaryuzu, mas Chazuryu permaneceu em silêncio. Ele não parecia que ia falar. Zaryuzu não se atreveu a olhar seu irmão, pois aquele olhar parecia ver através de seus pensamentos, nos olhos. Depois de passar o tempo suficiente para todos discutirem o assunto, Zaryuzu falou novamente. Espero que não tenham a ideia errada. O que eu realmente proponho é que façamos uma aliança com todas as tribos. Como assim? O chefe dos caçadores, que era a segunda pessoa presente a perceber onde ele queria chegar, exclamou em surpresa. Zaryuzu olhou intensamente para Chazuryu, e todos os Lizardmen olharam para os dois. E sugiro formar uma aliança com as tribos Presa de Dragão e Olhos Vermelhos também, chefe. Essa bomba perturbou todos os presentes. Eles não tinham tido relações anteriores com as tribos Presa de Dragão e Olhos Vermelhos, já que eles se abstiveram de lutar durante a guerra tribal. Além disso, a Presa de Dragão tinha recebido os sobreviventes das tribos Mancha Amarela e Borda Afiada, por isso fazia sentido considerá-los uma tribo potencialmente problemática no futuro. Ainda assim, se eles pudessem se aliar àquelas 2 tribos, isso formaria uma aliança de 5 tribos. Se funcionasse, poderia haver uma chance de sobreviver. Assim que todos ousaram ter esperanças com isso, Chazuryu perguntou sucintamente. Quem será o nosso enviado? Eu vou. A resposta imediata de Zaryuzu não assustou Chazuryu. Ele conhecia bem Zaryuzu e, com toda a probabilidade, já havia antecipado essa resposta. Os Lizardmen ao redor murmuraram sobre não haver melhor candidato para isso, mas alguém expressou sua insatisfação. Enviar um viajante? Foi Chazuryu. Seu olhar frio e gelado perfurou Zaryuzu. Isso mesmo, chefe. É uma emergência. Se o outro lado não me ouvir por eu ser um viajante, então não vale a pena se aliar. Zaryuzu retornou o olhar frio.
Depois de se entreolharem por um tempo, Shazuryu sorriu tristemente. Talvez ele tivesse desistido de seu irmão, ou de persuadi-lo de seu curso, ou já tivesse reconhecido que era o melhor para o trabalho, mas foi um sorriso genuíno e sem segundas intenções. Leve o selo do chefe com você. O selo simbolizava que o portador agia com a autoridade do chefe, e não era algo que um viajante pudesse ter permissão para possuir. Vários membros do conselho ancião falaram, mas eles murcharam sob o olhar penetrante de Shazuryu e engoliram suas palavras. Muito obrigado. Zaryuzu fez uma profunda reverência em agradecimento. Depois disso, Shazuryu continuou. Nomearei nossos enviados para as outras tribos. Primeiro. A noite veio, e com ela o frescor noturno. A umidade e o calor faziam os pântanos parecerem opressivamente quentes, mas, uma vez que a noite chegasse, essa sensação lentamente passaria. Certamente, uma vez que os ventos da noite soprassem, até o antes abafado pântano ficaria mais fresco. Claro, essas mudanças no clima não significavam nada para os lizardmen com suas peles grossas. Zaryuzu caminhou ao longo do pântano, indo para a casa de seu animal de estimação, Rororo. Embora ainda tivessem tempo, uma emergência poderia surgir. Além disso, não havia garantia de que o inimigo manteria a palavra, até mesmo poderiam fazer algo para impedir Zaryuzu. Depois de considerar esses fatores, Zaryuzu chegou à conclusão de que montar em Rororo era o melhor curso de ação. O som dos passos de Zaryuzu diminuiu e até que finalmente parou. Ele carregava uma bolsa cheia de todos os tipos de itens, que chacoalharam quando ele parou. A razão pela qual ele parou foi porque viu um lizardman de aparência familiar emergir de trás da cabana de Rororo, sob o luar. Eles trocaram olhares, o lizardman de escamas negras inclinou a cabeça como se em confusão. Então diminuiu a distância. Eu sempre senti que você deveria ter sido chefe. Essa foi a primeira coisa que o irmão mais velho de Zaryuzu, Shazuryu, disse desde que chegou mais perto. O que está dizendo, Anija? Você se lembra da guerra? Claro, porque Zaryuzu foi quem o unificou a tribo, como ele não se lembraria? Então, ele percebeu que Shazuryu provavelmente estava pensando a mesma coisa também. Você tem noção do quanto eu me arrependo de ter te marcado quando quis se tornar um viajante depois da guerra? Não sai da minha cabeça que eu deveria ter te impedido, mesmo que fosse na base da força. Zaryuzu balançou a cabeça. Mas você sabe muito bem o porquê aceitou meu pedido, foi porque eu poderia voltar depois de aprender a cultivar peixes. Mais cedo ou mais tarde daria um jeito de descobrir como faz. Um lizardman inteligente como você que deveria ser o nosso líder. Anija. Não se podia mudar os acontecimentos do passado. Portanto, falar sobre isso não tinha sentido agora. Mas ainda assim estavam discutindo esses assuntos, seria porque no fundo eram inseguros? Não, não era por isso. Preste atenção no que vou te falar, não é o chefe da tribo falando agora, é seu irmão. Pode ficar tranquilo que não vou perguntar se vai ficar bem sozinho, mas eu só preciso que volte em segurança. Não se esforce muito. Zaryuzu sorriu para essas palavras. Pode deixar. Eu voltarei depois de completar minha missão. Deve ser fácil. Shazuryu respondeu com um mou e então sorriu amargamente. Vamos fazer o seguinte, se não cumprir sua palavra, eu vou comer o peixe mais gordo da sua fazenda de peixes, fechado? Anija, essa proposta nem faz sentido. Na verdade, dizer essas coisas não faz você parecer forte. Mou. E então, os dois sorriram. Eventualmente, eles se olharam novamente, com expressões sérias em seus rostos. Então, suas intenções são apenas garantir uma aliança? Como assim? O que está tentando dizer? Os olhos de Zaryuzu se estreitaram e então ele pensou. Merda. Dada a perspicaz percepção de seu irmão, sua reação naquele momento foi muito ruim para ele. Eu senti que estava escondendo algo durante a reunião. Era quase como se você estivesse tentando guiar os pensamentos de todos. Zaryuzu ficou estupefato, mas Shazuryu continuou falando. Eu acredito que uma das razões para essa guerra foi porque as pequenas disputas entre cada tribo terminaram e o número de lizardmen aumentou novamente. Anija, não precisa dizer mais nada.
O tom firme de Zaryuzu só pareciam dar credibilidade às palavras de Chazuryu. Então, era mesmo isso. É a única maneira de impedir que uma guerra como aquela aconteça novamente. Zaryuzu falou aquelas palavras com um toque de resignação em sua voz. Ele achava que seu esquema era perverso e desprezível. Se possível, ele gostaria de ter escondido de seu irmão. Então, o que pretende fazer se as outras tribos recusarem uma aliança? Não há como competir com ele se o nosso povo tiver sido exaurido pela batalha e pela guerra. Se isso acontecer, nós vamos ter que eliminá-los primeiro. Vamos começar matando nosso próprio povo agora? Anija. Ao ouvir a nota de súplica na voz de Zaryuzu, Chazuryu sorriu, como se não pensasse nisso. Eu te entendo. Não há nada de errado com o seu modo de pensar. Na verdade, também concordo com isso. O líder de uma tribo deve se preocupar com a sobrevivência de sua tribo, então não se preocupe, irmão. Obrigado. Então, eu devo trazer as outras tribos para a nossa aldeia? Não. Se aquele monstro estava dizendo a verdade, nossa aldeia será a segunda. Então, com toda a probabilidade, os combates mais violentos ocorrerão na primeira aldeia a ser atacada. Em circunstâncias normais, seria melhor ir nas últimas da fila, ou nas que tenham boa defesa. Só que, se nossas aldeias forem dizimadas, a vida pós-guerra será muito difícil. Por isso acho que seria melhor fazer com que nosso montante na primeira aldeia seja atacado. Quanto às comunicações, pedirei que assuma a sacerdotisa que mantenha contato com você usando magia. Então, acha que consegue guiar os outros líderes para o ponto de encontro? Conte comigo. Seria difícil enviar muita informação usando a magia que seu irmão tinha em mente, e não funcionaria se a distância entre eles fosse grande demais. Era um método de comunicação precário. No entanto, Zaryuzu sentiu que seria suficiente, dadas as circunstâncias. E além disso, vou usar os peixes do seu criatório como ração. Claro. Cider, poupe os alevinos e os peixes jovens. O criatório só começou a funcionar recentemente e, mesmo que tenhamos que abandonar a aldeia, poupar os pequeninos ajudará o criatório no futuro. Tem a minha palavra. Então, quantos dos nossos esses peixes podem alimentar? Se você incluir os sem gordura, deve haver o suficiente para cerca de 1000. Nada mal, então o nosso problema alimentar será resolvido por enquanto. O Moon já lidou com problemas piores. Enfim, estou indo, Anija. Rororo! Uma cabeça de serpente apareceu da janela em resposta ao chamado de Zaryuzu. Suas escamas brilhavam úmidas sob a pálida luz do luar. Elas brilharam fracamente enquanto seu ângulo que a luz era refletida mudava, produzindo uma cena de beleza fantasmagórica. Vamos dar um passeio. Não vai sair daí? Rororo olhou para Zaryuzu e Chazuryu e depois moveu a cabeça para trás. Isso foi seguido por um borbulhar e o som de algo pesado em movimento. Então, Anija gostaria de perguntar uma coisa. Quantas pessoas está planejando evacuar? Dependendo das circunstâncias, talvez eu precise usar esse número para negociar. Chazuryu apenas hesitou por um momento antes de responder. 12 guerreiros, 20 caçadores, 3 sacerdotes, 70 machos, 100 fêmeas, e algumas crianças. Certo. Entendi. Zaryuzu ficou em silêncio depois de ver o sorriso cansado de Chazuryu. Então, o som de salpicos de água ecoou pela atmosfera opressiva. Os dois olharam para a fonte do som e sorriram nostalgicamente. Mu cresceu muito bem. Fiquei bastante chocado quando entrei em sua cabana. O Moon. Sei bem como se sente, Anija. Não achava que ia ficar tão grande. Ele era tão pequeno quando o encontrei. É difícil de acreditar. Afinal, já era muito grande quando você o trouxe pra cá. Enquanto os dois relembravam o modo como Rororo se parecia quando jovem, 4 cabeças serpentiformes saíram da água perto da cabana. Elas se aproximaram de Zaryuzu e Chazuryu. Só então, as cabeças subiram de repente, revelando uma forma massiva escondida dentro da água. Suas 4 cabeças reptilianas eram unidas ao seu corpo por longos pescoços, e o dito corpo tinha 4 pernas. Era uma fera mágica, uma hidra. Esse era o nome da espécie de Rororo. Não era uma simples cobra, ainda mais dado o fato de que fazia ruídos de mastigação quando Zaryuzu arremessou os peixes.
Rororo tinha 5 metros de comprimento, mas era bem ágil e logo chegou ao lado de Zaryuzu. Como um macaco subindo em uma árvore, Zaryuzu graciosamente subiu no corpo de Rororo. Você deve voltar em segurança. Além disso, não fique tenso demais. Seu estilo combina mais com alguém agitado que adora falar. Eu não vou deixar ninguém morrer hoje, essas coisas. Eu já estou bem crescido. Chazuryu bufou ao ouvir isso. Olha só, o pirralho cresceu e ficou convencido. Brincadeira. Mas enfim, se cuida. Se você não voltar, saberemos quem atacar primeiro. Eu voltarei com segurança. Espere por mim, Anija. Depois disso, os dois se entreolharam, os olhos cheios de emoção, e então cada um partiu para seu caminho.